Hoje nós daremos prosseguimento nessa série de mensagens sobre família, a nossa terceira mensagem sobre família. E nós iremos falar hoje sobre Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel, eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia ou o seu celular. 1 Reis, capítulo 21. Abra aí a sua Bíblia, abra aí o seu celular na Bíblia. Nós iremos ler esse texto. Deixa aberto aí, 1 Reis, capítulo 21, a gente já volta nesse texto. A uma primeira vista, se você não sabe quem é Acabe, Acabe é um dos reis de Israel, por isso nós estamos falando aqui sobre Acabe. Acabe aparece nos relatos bíblicos lá em 1 Reis, capítulo 16. Lá em 1 Reis, capítulo 16, nós vemos no versículo 28 a seguinte escrita: Quando Omri morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria. O seu filho Acabe foi o seu sucessor. Omri morre, é sepultado em Samaria, e o seu filho é o seu sucessor. O seu filho é Acabe. Acabe reina em Israel por 22 anos. É isso que o versículo 29 do capítulo 16, um pouco atrás no livro de Reis, vai falar para nós. O versículo 30 lá do capítulo 16 fala assim: Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior do que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e a adorá-lo. O que nós temos aqui é um resumo muito bem feito da vida de Acabe. Acabe é alguém que fez mal, se portou mal diante dos olhos do Senhor. Nós lemos nos Renatos que Omri era alguém totalmente degradável diante do Senhor. Ele era o pior dos piores reis que Israel teve. No relato seguinte, nós vemos que Acabe superou Omri. E parece que nós temos aqui como se fosse uma escada. O rei seguinte sempre é pior do que o rei que estava atrás dele. E assim nós temos um pior, um pior, um pior. E o que nós temos aqui é um dilúvio de pecados. Acabe, quando se casa com Jezabel aqui, e Acabe se casa com Jezabel, que era uma pessoa de outra tribo, de outra nação, ela vem cheia de outros costumes, de outra cultura. Para Jezabel, adorar a Baal era totalmente comum. O problema é que quando Acabe se casa com Jezabel, ele traz para si os costumes da sua esposa. E agora, Baal é o rei que é adorado, que é venerado em toda ali Israel, enquanto ele é rei. E o que é interessante nós vemos também é que assim que Acabe ele entra em cena como rei, nós percebemos muito mais a presença de Elias contra Acabe, sendo essa voz profética diante do rei de Israel. Elias é o homem de Deus que fica se levantando para trazer a palavra do Senhor para Acabe, para fazer com que Acabe tentasse perceber: eu estou no caminho errado, eu preciso voltar, eu preciso mudar, eu estou fazendo alguma coisa que não está certa. Elias é essa voz profética do Senhor na vida desse rei de Israel. Acabe leva Israel a mergulhar em uma idolatria cada vez mais profunda, assim como seu pai também tinha feito. Sobre a liderança de Acabe, Israel se torna uma nação totalmente pagã e praticamente totalmente idólatra, com alguns poucos homens e mulheres que se escondiam no meio de toda essa tempestade de pecado, tempestade de idolatria de Acabe. Então, quando nós temos a vida de Acabe, quando nós olhamos para a vida de Acabe, nós falamos de um rei, como nós já falamos aqui nos domingos passados, nós falamos da vida de um rei de Israel que teve os seus erros, muitos dos seus erros. Mas, para além de tudo isso, este homem formou uma família, e aqui é isso que nos interessa durante esse mês, falar sobre a família. Acabe forma a sua família, como nós lemos lá no capítulo 16, 1 Reis 16. Acabe forma a sua família com a sua esposa Jezabel. Jezabel não é uma dessas mulheres que nós pensamos ser uma mulher muito tranquila. Pensando durante a semana como eu poderia relacionar Jezabel com uma esposa, eu me lembrei da Carminha, da Avenida Brasil. Se você já assistiu a Avenida Brasil, talvez Jezabel poderia, em alguns aspectos, ser uma Carminha lá que a gente vê na Rede Globo. Uma mulher muito adorável, muito bacana. Uma mulher que tem os seus problemas e que influenciou muito a vida do seu esposo Acabe, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Então vamos ler o texto. São aí 29 versículos, a gente vai ler rapidamente. 1 Reis, capítulo 21,
Nós vamos ler esses 20 e poucos versículos. 1 Reis 21 diz assim: naquela época, um homem chamado Nabote, de Jezreel, possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: como a sua videira fica tão próxima do meu palácio, eu quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de lhe entregar a herança que eu recebi dos meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Qual é o problema? Perguntou a sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Acabe respondeu: eu pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse a sua videira ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é o rei de Israel ou não é? Disse Jezabel. Levante-se e coma alguma coisa e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei e as enviou para as autoridades e os outros líderes da cidade onde Nabote morava. Nas cartas ela ordenava: reúnam os habitantes da cidade para jejuar e coloquem Nabote num lugar onde todos possam vê-lo. Mandem sentar-se em frente dele 2 homens de mau caráter que o acusem de amaldiçoar a Deus e o rei. Depois levem-no para fora e matem-no por apedrejamento. As autoridades e os líderes da cidade seguiram as instruções dadas por Jezabel em suas cartas. Convocaram os habitantes da cidade para jejuarem e colocaram Nabote num lugar onde todos podiam vê-lo. Então 2 homens de mau caráter vieram, sentaram diante dele e o acusaram diante de todo o povo, dizendo: ele amaldiçoou a Deus e o rei. Em seguida foi arrastado para fora da cidade e morto por apedrejamento. Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe desceu de imediato até a videira para tomar posse dela. Contudo, o Senhor disse a Elias, de Tisbe: vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote para tomar posse dela. Transmita-lhe esta mensagem: assim diz o Senhor: não foi o suficiente para você matar Nabote, era preciso que também roubasse a propriedade dele? Por causa do que você fez, os cães lamberão o seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo? Disse Acabe a Elias. Sim, respondeu Elias. Vim porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Agora o Senhor lhe diz: trarei desgraça sobre você e o exterminarei e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Acabarei com a sua família, como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nebate, com a família de Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e levou Israel a pecar. E quanto a Jezabel, o Senhor diz: cães devorarão o corpo de Jezabel no campo, em Jezreel. Os membros da família de Acabe que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Sua prática mais repugnante foi adorar ídolos, como haviam feito os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima de panos de saco e a andar cabisbaixo. Então Elias de Tisbe recebeu outra mensagem do Senhor: vê como Acabe se humilhou diante de mim? Por isso não trarei calamidade durante a sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos dele, destruirei a sua dinastia. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos por esse culto, por essa celebração, pelos louvores, ó Pai, por todos os momentos que nós tivemos, e nós pedimos que o Senhor abra diante dos nossos olhos a sua palavra agora, que o Senhor esclareça, ó Pai, essas letras, essas palavras, ó Pai, e que nós possamos aprender, ó Pai, quanto família, quantos líderes das famílias, quanto pai, mães, filhos, que nós possamos aprender algo mais da sua palavra para as nossas famílias, em nome de Jesus, amém. Amém. O texto é um pouco longo, mas é deveras muito interessante. Os primeiros 3 versículos já nos chamam bastante atenção. Um homem chamado Nabote possui um vinhedo. Esse homem mora próximo de Acabe, próximo do palácio, do reinado de Acabe.
Acabe tem todo um reinado, toda uma construção, ele é o rei, mas o que chama a atenção é o vinhedo do seu vizinho. Ainda mais interessante é que Acabe não apenas tem a sua atenção selecionada para aquele vinhedo, ele decide fazer uma proposta para aquele vinhedo, para aquela vinha de Nabote. A proposta que ele faz é: eu te dou uma outra vinha em troca, ou se você preferir, eu te pago o valor em dinheiro. O que Nabote responde para ele no versículo 3? O Senhor me livre de te entregar a minha herança, que eu recebi dos meus antepassados. Nabote, ele não aceita a proposta de Acabe, provavelmente por dois motivos principais que o texto nos deixa claro. Primeiramente, aparentemente Nabote estava feliz com a terra que ele tinha. E segundo, Nabote recebeu aquela terra de uma herança familiar. Esses dois motivos que fazem com que Nabote não abra mão da sua vinha são os mesmos dois motivos que nós podemos observar que Acabe está com deficiência no seu coração. Se Nabote está feliz com a sua terra, Acabe não estava contente com a sua propriedade. Os comentaristas dizem que o palácio de Acabe era grandioso, a construção era grande e espaçosa, diversos quartos. Ainda assim, os olhos de Acabe, o grande Acabe, estão na terra do seu vizinho. A palavra que nós podemos usar aqui é simplesmente contentamento. Nós olhamos para essa história e nós aprendemos que nós devemos estar contentes com o que nós temos, contentes com o Senhor. O rei Acabe, ele está cheio de bens, de terra, de outras vinhas, porque ele oferece em troca da vinha uma outra vinha. Então ele tem uma vinha já, mas ele quer aquela vinha. Acabe, ele permite que a sua vontade em ter aquele terreno leve à história que nós lemos aqui algumas consequências drásticas. O bem material aqui, que no caso é a vinha, ele toma um lugar de governo na vida de Acabe, não um lugar de serviço. E para as nossas vidas, para tudo que nós desejamos comprar, ter, conquistar, essas coisas na realidade, elas têm que ter um lugar na nossa vida de servir a cada um de nós, e não de governar as nossas vidas de maneira que nós fazemos o que estiver ao nosso alcance, e até aquilo que não estiver ao nosso alcance, ou que for contra aquilo que nós acreditamos para alcançar. As coisas que nós almejamos conquistar devem nos servir e não nos governar. O problema é que Acabe permite com que essa vinha que salta aos olhos dele governe aquilo que ele quer, aquilo que ele vai fazer por ela. E é interessante porque Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 8, ele fala para Timóteo: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma uma grande riqueza. Estejamos contentes. Nós devemos estar contentes com aquilo que nós já temos. Certamente, se você parar aí por um minuto para pensar tudo aquilo que o Senhor já te entregou, tudo aquilo que você já conquistou com o seu trabalho, tudo aquilo que você já conquistou com o seu suor, tudo aquilo que o Senhor, com tanta graça e bondade, tem te abençoado a conquistar, a conseguir, a comprar, certamente você ficaria mais de um minuto refletindo. Certamente nós precisamos viver uma vida de contentamento com tudo aquilo que nós temos. Hebreus capítulo 3, versículo 5 diz a mesma coisa: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que vocês têm. Contentamento, satisfação, é exatamente isso que falta para o rei Acabe. O rei Acabe não está contente com todos os bens, com todas as posses, com todo o espaço que é dele. Acabe salta aos olhos para aquilo que não é dele, salta aos olhos para aquilo que não está sobre a sua posse. E aí sim nós temos um problema. Cada um de nós deve se atentar a não viver uma vida de ganância e de descontentamento, mesmo em meio a tantas e tantas bênçãos que nós podemos fazer listas e listas daquilo que o Senhor tem nos entregado. Quais são as áreas da sua vida em que você enxerga, que você sempre procura por algo mais, em que você se encontra descontente? Quais são as áreas da sua vida em que você olha e fala: cara, eu sou muito contente pela minha família, pela minha casa, pelo meu carro. Por mais que você queira uma casa melhor, um carro melhor, um celular melhor, até onde isso é os seus bens te servindo e até onde isso é os seus bens te governando? Até onde nós estamos contentes com tudo que nós temos e com o Senhor que tem nos abençoado a conquistar tudo isso?
contentamento. Acabe é um rei que tem muitas coisas, riquíssimo. O problema é que ainda assim, a grama do vizinho é mais verde. O pátio, a videira do vizinho parece que produz um suco diferenciado, da qual a vinha dele nunca produziria. Acabe não parece estar contente. A segunda coisa é que Nabote não negocia a sua terra, porque isso feriria a lei do Senhor. Nabote fala que a terra que ele tinha era uma herança que ele recebeu dos seus antepassados. Nabote está contente com a sua terra porque ela foi recebida de uma herança, e junto disso, ele não negocia isso porque ia contra a lei do Senhor. Quando nós lemos o texto de Levítico 25 e Números 36, nós vemos que uma terra ela podia ser vendida temporariamente, porém mais tarde essa terra voltaria ao descendente propriamente daquela linha, daquela linhagem. Então o que Acabe está querendo fazer com Nabote é pegar uma terra que praticamente nunca lhe pertenceria, ou talvez apenas por um curto período de tempo, ele depois voltaria para a linhagem daquela mesma família. E isso são mandamentos que o Senhor entregou ao povo nessa época. Nabote parece ter essa consciência: o Senhor me livre de negociar algo que o próprio Deus falou que a gente não deve fazer. Mas o rei Acabe não está nem um pouco preocupado com isso. O que ele está preocupado é em satisfazer os seus desejos. Nabote não negocia a terra porque ela é sua herança. Acabe, com as suas ações, com seus projetos, ele acaba deixando para os seus descendentes uma péssima herança. Então nós temos personagens bem antagonistas. Nós temos um personagem que é Nabote, em que ele preserva a herança que ele recebeu dos seus antepassados. Enquanto nós temos Acabe, que com as atitudes que ele tem tomado, aqui no capítulo 21 e em toda a sua história, ele tem escrito uma herança para os seus descendentes, que nós sabemos que não é uma herança boa. Nós temos personagens distintos lidando com a herança de maneiras distintas. Nabote honra sua herança. Acabe começa a escrever uma herança negativa aos seus descendentes. Pensando nas nossas famílias, que nós possamos sempre estar fiéis aos mandamentos do Senhor, e que nós possamos tomar sempre as melhores decisões, que nós possamos sempre chorar e se alegrar debaixo das verdades das Escrituras, que são lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Porque quando nós nos esquecemos das verdades das Escrituras, nós tomamos por ações, nós tomamos por desejos e tentamos satisfazer as nossas vontades de maneira maluca e desenfreada, assim como Acabe. Assim como esse homem que tinha uma vinha, ou talvez tinha várias vinhas, mas ele queria aquela vinha em específico de Nabote. Portanto, que nós estejamos contentes com tudo que o Senhor nos tem dado, com tanta graça, e que nós possamos estar atentos à herança que nós temos deixado aos nossos descendentes. Talvez a herança que você vai deixar para os seus descendentes seja uma herança de muito dinheiro, amém? Mas para além de muito dinheiro, será que você vai deixar uma herança de um pai, uma mãe que serviu a um Deus vivo? De um pai e uma mãe que confiou em um Deus em todo o tempo e que enfrentou as situações mais adversas que essa vida pode nos proporcionar. E ainda assim, os seus filhos se lembrarão de você como aquele que serviu a Deus. Mesmo chorando, mesmo entristecido, serviu a Deus. Esses primeiros versículos nos mostram o tom desse capítulo 21. O tom do capítulo 21 é um rei que queria uma vinha, mesmo ele já tendo milhares de vinhas. Porém, quando ele faz a proposta, o cara não aceita a proposta dele. E aí o que ele faz? O versículo 4 vai falar para a gente. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. A minha mãe conta uma história lá em casa, que a minha irmã uma vez, a gente foi para o centro da cidade, a gente tinha esse costume no sábado, a gente ia lá no centro e tal, e a minha irmã falou: mãe, eu quero sorvete. A mãe: vou comprar. Mãe, eu quero sorvete. Minha irmã ficou pizinhando minha mãe, querendo sorvete. Minha mãe ficou de saco cheio, falou: você quer sorvete? Você vai comer sorvete. Passou no mercado, comprou um pote de sorvete, sentou a minha irmã na mesa e falou: agora você vai comer sorvete. A minha irmã, ela conseguiu irritar minha mãe com aquele gesto dela, aquela chatice dela. Me parece que Acabe aqui parece muito bem com a minha irmã, muitos e muitos anos atrás, uma criança mimada. Acabe aqui parece aquelas crianças quando você fala, a criança fala: pai, eu quero um doce. Não, você não vai ter o doce agora, espera, almoça primeiro, depois você come o doce. E a criança faz um bico enorme.
Acabe aqui parece essa criança que faz um bico enorme. E é interessante porque Acabe parece demais uma criança, mais do que a gente imagina. O texto fala que ele vai para a cama, ele se deita e ele se recusa a comer. Como se ele estivesse fazendo um jogo de greve, sabe? Como se ele estivesse falando, também não vou comer. Todo entristecido. Acabe é o rei de Israel. Acabe é um líder da nação. E ele está triste, porque ele não conseguiu mais um vinhedo. Meus irmãos, só isso aqui eu já acho sensacional. Por vezes nós somos como Acabe. Por vezes nós somos mimados. Por vezes nós deitamos na cama de bico, porque nós não conquistamos o que nós queríamos. Por vezes nós devemos agir como reis e agirmos como crianças. Se Acabe é o filho, quem é a mãe? Sua esposa, Jezabel. Jezabel vai até ele no versículo 5 e fala: qual é o problema, meu filhinho? Ela não fala meu filhinho, mas eu imagino que ela foi nesse tom. Qual é o problema? Perguntou a sua esposa, Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Aí Acabe fala para ela: eu queria a vinha de Nabote, mas ele não me quis vender, enfim, estou triste. Então Jezabel fala: afinal, você é ou não é o rei de Israel? Levante-se, coma alguma coisa e não se preocupe com isso. Eu conseguirei para você a videira de Nabote. É interessante porque o que Jezabel fala para Acabe é: Acabe, você está triste, você está aí de bico, como uma criança mimada, deitado na cama em posição fetal, chorando as pitangas porque não conseguiu uma vinha nova. Mas Acabe, levante-se, coma. Eu, a sua mamãe querida, nós podemos lembrar muito bem do Kiko, do Chaves lá. Mamãe querida, Acabe é o Kiko e Jezabel é a dona Florinda. Jezabel fala para Acabe: não se preocupe, Acabe, eu vou dar um jeito e você vai ter a vinha que você tanto almeja. E é interessante porque, mesmo que nós, quanto família, quanto esposos, esposas, pais, filhos, sogro, sogra, enfim, a sua posição que seja na sua família, mesmo que nós tenhamos a melhor das intenções, querendo agradar aos nossos familiares, querendo agradar aos nossos entes queridos, nós temos de perceber um limite de que nem sempre as pessoas que nós amamos irão vencer, nem sempre aquilo que nós almejamos conquistar, nós iremos conquistar. Acabe parece uma criança porque ele não está acostumado a perder, ele não está acostumado a ouvir um não. E aí nós temos um problema porque Jezabel vai mimar o moleque. Nós temos um problema porque Jezabel faz as vontades de Acabe. Talvez Jezabel queria ser uma boa esposa, ou talvez Jezabel seja realmente a mulher perversa que nós observamos no texto. E Jezabel fala: não se preocupe, Acabe, eu vou conseguir a vinha para você. E aí o que nós observamos na história é que essa fala de Jezabel faz com que ela tome algumas atitudes que não tem volta. Faz com que ela mate um homem, mate Nabote, diante apenas de um mero capricho de Acabe, ter mais uma vinha do meu vizinho. Provérbios, lá no capítulo 14, no versículo 1, nos diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a insensata, ela destrói com as suas próprias mãos. É interessante, porque a mesma mão da mulher sábia que edifica o lar é a mesma mão que destrói o lar. A mesma mão da mulher sábia que entrega presentes no aniversário é a mesma mão que entrega presentes, quando na verdade não devia entregar presentes para criança mimada. O que Provérbios nos está falando aqui sobre essa mulher sábia serve exatamente para as nossas famílias. Quando Jezabel confirma o ruim desejo de Acabe em querer aquela vinha, Jezabel está cavando a própria cova da sua família, a própria cova dos seus descendentes. A família é o primeiro ambiente onde nós somos influenciados de maneira direta, onde nós somos influenciados de maneira intencional, de maneira totalmente natural. Por isso nós temos sempre de agir coerentemente com aquilo que nós precisamos fazer na família. Eu não tenho filho, mas se você tem filho, você sabe. Por vezes a criança ela quer comer uma coisa, mas ela não deve comer uma coisa. Por vezes a criança quer tomar Coca-Cola às 8 da manhã, mas ela não pode tomar Coca-Cola às 8 da manhã. Se você faz isso, eu não tenho nada contra, ok? Eu só acho que não seria um bom hábito, mas se a criança quer comer uma barra de chocolate às 7 da manhã, talvez não seja um bom hábito.
Então, enquanto família, nós sempre precisamos estar entre aquela linha tênue entre fazer aquilo que agrada ao nosso familiar, entre fazer aquilo que deve ser feito. Exatamente por isso que nós, por vezes, agimos de maneiras erradas, porque nós agimos querendo fazer o que agrada ao nosso familiar, assim como Jezabel acaba fazendo por Acabe. E Jezabel fala: Acabe, eu vou dar um jeito, relaxa, fica em paz, Acabe, não se preocupe, não esquenta a cabeça. O problema é que tanto a mulher quanto o homem, eles edificam o seu lar. O problema é que tanto a mulher quanto o homem insensato também destrói o seu lar. O que nós temos sido nos nossos lares, nas nossas famílias? Nós temos edificado um lar positivamente ou nós temos destruído o nosso lar? Será que nós temos sido como Jezabel? No momento em que nós deveríamos dar um esporro, porque Jezabel devia dar um esporro em Acabe, ela fala: Acabe, seu desejo será concedido. E aí nós temos um problema. Mais à frente, do versículo 8 até o versículo 15, eu não vou ler de novo a sessão, Jezabel, ela escreve cartas para os governantes, para as autoridades ao redor da sua cidade e da cidade de Nabote. Ela escreve cartas como se fosse Acabe escrevendo, ela sela as cartas como se fosse Acabe selando. Na carta ela fala: nós vamos preparar toda uma história, nós vamos preparar todo um enredo, todo uma arquitetar toda uma ideia para que Nabote morra. Se Nabote morre, a vinha dele está livre. O texto não nos fala dos descendentes dele. De alguma forma, Nabote morre, a vinha dele fica livre, e aí a vinha dele cai na mão de quem? Do belo príncipe Acabe. Basicamente, do versículo 8 ao versículo 15, é isso que nós temos. Nós temos Jezabel arquitetando todo um plano maligno para matar um homem que era inocente. E é interessante porque Jezabel fala que eles deviam acusar Nabote de amaldiçoar a Deus e ao rei, quando na verdade quem estava amaldiçoando a Deus com os seus próprios atos eram Acabe e Jezabel. Eram eles que estavam caminhando contra a vontade do Senhor. Eram eles que não estavam honrando a autoridade que o Senhor lhes entregou como autoridades naquela nação. Então nós chegamos no versículo 15 e realmente a notícia chega a Jezabel. Jezabel, Nabote foi apedrejado, Nabote está morto, Jezabel, você está em paz. Então nós, 15, Jezabel está sabendo dessa notícia, Jezabel vai correndo falar para o seu esposo. Lá no versículo 15 ela fala: agora você pode ficar com a vinha, Nabote. Agora você pode ficar com a vinha, Acabe, porque Nabote está morto. Acabe desceu de imediato até a videira de Nabote para tomar posse dela. Então no versículo 17 nós temos um personagem ímpar que entra na história e reaparece aqui, como ele vai e volta várias vezes durante esses capítulos. Nós temos Elias. Elias de Tisbe. O Senhor fala com ele: vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote para tomar posse dela. É interessante porque o próprio Senhor fala para Elias: a videira que Acabe está não é dele, é de Nabote. Portanto, Elias, diga essas palavras. O que o Senhor vai falar aqui para Elias transpassar para Acabe é um juízo da parte do Senhor. Um juízo diante de um homem que não tremia a face, não apresentava temor e tremor diante do Senhor Todo-Poderoso daquela nação. Acabe, ele em nenhum momento mostra que ele foi contra o que Jezabel fez. Em nenhum momento ele se mostra contra a atitude dela de matar um homem inocentemente. Jezabel chega para Acabe e fala: Nabote morreu, a videira é sua. Ele pega as coisas dele, desce para ver como é que está a videira, quais são as reformas que ele vai fazer. Acabe, ele abraça a mesma ideia que Jezabel. Acabe, ele acaba sendo complacente de tudo aquilo que está acontecendo. E então nós temos um enorme problema. O acúmulo dos atos desse incrível casal, Acabe e Jezabel, acaba tendo por declaração do Senhor, que ele fala para Elias passar para Acabe, de que todos eles morreriam. Eles morreriam porque o Senhor fala que aquilo que eles fizeram não está certo. E é interessante porque no mesmo local o Senhor fala para Elias: no mesmo local onde Nabote teve o seu sangue derramado, vocês, Acabe e Jezabel,
também terão seus sangues derramados. E ainda pior, os cães viriam lamber o sangue de Acabe. Nós observamos isso lá no capítulo 22, quando Acabe morre. Nós observamos isso mais à frente, quando Jezabel morre. Acabe tem o seu sangue lambido por cães. Isso significa muito para a morte de uma pessoa tão importante quanto um rei. Porque os reis, eles tinham toda uma pompa, todas as honras devidas quando eles faleciam. Mas esse homem morre e quem lambe o sangue dele, da morte, é um cão, é um cachorro. Certamente, o juízo do Senhor da vida dele. A Jezabel, os cães comeriam o seu corpo, e isso também vale para todos os seus descendentes. Essa é a declaração que o Senhor fala para Elias passar para eles. Mais à frente, bem mais à frente, lá no versículo 25, no versículo 26, nós temos, antes disso, Elias passou toda essa declaração para Acabe e tudo mais. No versículo 25 e 26, nós temos o seguinte: não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. A sua prática mais repugnante foi adorar ídolos, como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. O verso 25 nos apresenta a fraqueza de Acabe, dizendo o quanto ele foi mal aos olhos do Senhor. Tudo isso porque ele foi influenciado por sua esposa. Mais uma vez o texto nos mostra quanto os relacionamentos familiares, eles são determinantes na nossa vida. Elicote, que é um historiador bíblico, ele fala que o casamento de Acabe foi o ponto fatal na vida de um homem que era fisicamente corajoso e talvez até fosse um hábil governante, mas era moralmente fraco. Existe uma outra frase de um autor desconhecido que fala assim: por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Porém, para esse homem ser um grande homem, ele tem de fazer da sua mulher uma grande mulher. O problema de Acabe e de Jezabel é que um torto encontrou outro torto mais ainda. E Acabe deu ouvidos à sua esposa e ela influenciou de tal forma em que ele abraçou essas ideias, abraçou esse estilo de vida que trouxe muita justiça para a sua vida. É interessante porque quando nós olhamos essa questão da influência e quando nós vemos que Jezabel influenciou muito a vida de Acabe, como o próprio texto bíblico fala no versículo 25, e nós damos uma conferida um pouco mais à frente, no capítulo 22. O capítulo 22, o último versículo de 1 Reis, vai falar sobre os filhos de Jezabel e de Acabe. E fala assim, fala sobre Acasias. Acasias começa a reinar quando Acabe morre. E aí fala assim: contudo, Acasias, o filho de Acabe, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por que ele fez o que era mal? Porque ele seguiu o exemplo do seu pai e da sua mãe. Por vezes, meus irmãos, nós não fazemos ideia de como nós influenciamos a nossa família com tudo que nós fazemos. Por vezes, nós não fazemos ideia como nós influenciamos esposo, esposa, filhos. Por vezes, nós não fazemos ideia como tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, pensamos, o jeito que nós preparamos a comida, nós não fazemos ideia como isso influencia a nossa família. O texto bíblico fala que Acabe foi influenciado pela sua esposa. Certamente ele também a influenciou, nós temos aqui uma via de mão dupla. Porém, o que é interessante é que, diante de tudo isso, Acabe ouve os decretos vindo de Elias da parte do Senhor, e Acabe, no versículo 27, ele se arrepende. Ele rasga suas roupas, ele se veste de pano de saco e ele passa a jejuar, passa a dormir em cima do pano de saco. Acabe está extremamente entristecido, arrependido, essa é a palavra. E o que é interessante é que o Senhor se compadece da situação de Acabe. No versículo 29, o Senhor fala a Elias: Elias, olha como Acabe se humilhou diante de mim. Por isso eu não trarei calamidade durante a sua vida. Farei com que a calamidade caia sobre os filhos dele. Eu destruirei a sua dinastia. O que é interessante aqui é que Acabe e Jezabel, eles fazem várias perversidades. Jezabel, em determinado momento da história do casal, em determinado momento do seu reinado, ela intentou contra os profetas do Senhor. Ela queria matar todos os profetas do Senhor. Acabe aqui faz parte de um plano de matar um homem que é inocente junto com a sua esposa. Mas a grande intenção de tudo isso, e o mais interessante, é que no final da história, Acabe se arrepende. Eu não sei de que família que você veio, como foi a sua criação,
como os seus pais te tratavam, qual foi o exemplo de pai, de mãe, de avó, de avô que você teve na sua casa, qual é o ideal de família que você tem em mente. Mas o que esse texto fala para nós é que o Senhor ainda assim nos dá uma nova chance. Nunca é tarde para que nós possamos salvar a nossa família. Nunca é tarde para que nós possamos formar uma família que honre ao Senhor. Nunca é tarde para que nós possamos alinhar a vida da nossa família, o nosso caminho como líderes familiares, alinhados com a palavra do Senhor. Acabe e Jezabel não são um bom exemplo para nós, mas essa história nos ensina preciosas coisas que certamente para a nossa vida familiar são importantes. E talvez a mais preciosa é que nunca é tarde para que nós possamos seguir um novo caminho enquanto família. Nunca é tarde para que nós possamos abraçar as verdades do Senhor para a nossa vida, para que nós possamos abraçar o ideal de família que o Senhor tem para nós. Que a vida de Acabe, que a vida de Jezabel possa ter falado ao seu coração. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos, ó Pai, agradecemos porque o Senhor tem misericórdia das nossas famílias.